sejam bem-vindos. A grande importância aí da gente fazer com que a população e que os profissionais da saúde acabem sabendo trabalhar melhor com as evidências científicas. Esse que é o nosso objetivo aí principal. Vai visando as outras pessoas, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, tá? O nosso tema de hoje é o tema... Eu fiz uma pergunta, né, para o profissional da saúde, colocando para eles assim: será que você, quando você atende um paciente com escoliose, você usa evidências científicas? Você usa o que foi testado e comprovado para aquela população? Essa seria a nossa pergunta aí, a nossa pergunta para que haja uma reflexão. Seria bastante interessante a gente falar também para a família, né? Acho que isso é muito bacana. A família colocar em pauta, né? Se a pessoa na qual ela está levando o seu filho, né? O nosso bem mais precioso, né? Os nossos filhos, se aquilo que a gente faz para os nossos filhos, aquilo de fato tem grandes chances de ser bom para ela. Né? Se tem grandes chances de fazer bem para ela. Isso seria um ponto crucial. Uma vez que, quando a gente fala em tratamento, a gente precisa fazer com que tenhamos mais chances possíveis daquele tratamento dar certo. Porque se a gente trabalhar somente com o acaso, isso é muito, muito, muito terrível, né? Na fisioterapia, eu sempre brinco que a gente tem uma grande sorte, que existem alguns confundidores que faz com que esse paciente melhore, tá? Isso pode acontecer nos casos de dor, por exemplo. O paciente tem uma dor, mas a história natural da doença faz com que ela melhore. Tá? Independente do tratamento que ela fizer, se ela fizer um tratamento que realmente tem comprovação científica que funciona, ou se ela fizer um tratamento que não tem nenhuma comprovação científica que funciona, ela também pode melhorar. Nossa, que coisa muito doida isso, né? O que acontece? Você já ficou com gripe na sua vida e você sabe que o seu corpo reage à gripe. Quantos dias dura uma gripe? 7 dias. Todo mundo vai responder isso. Porém, na verdade, o importante sobre isso, por que a gente toma remédio para a gripe? A gente toma remédio para a gripe para melhorar os sintomas com relação à gripe. Mas, para melhorar de fato a gripe, tem que esperar o tempo, o seu corpo reagir com relação a isso. Tá? Existem outros confundidores que faz a gente melhorar, independente aí de ter ou não algum problema com relação, por exemplo, à dor, como foi o que eu citei anteriormente. Mas, quando eu falo da escoliose, a história natural da doença, que é aquilo que tende a melhorar no quadro de dor, por exemplo. Então, eu travei a coluna. 90% dessas pessoas, em uma semana, até 4 semanas, essa dor vai passar 100%. Tá? 90% das pessoas, a dor vai embora em aproximadamente 4 semanas. Mas a história natural da doença, da escoliose, ela é totalmente contrária. Tá? Se eu perguntar para vocês, qual que é a história natural da doença de um câncer maligno? Todo mundo vai falar, a história natural da doença é o paciente morrer. Simplesmente. De acordo com o que a gente vê na literatura, com as histórias dos outros casos, etc. Na escoliose, existe o mesmo cenário. A história natural da doença da escoliose é ruim. Ela é ruim. Os estudos mostram que aproximadamente de cada 2 pessoas, uma pessoa vai evoluir muito na escoliose. Ela vai aumentar muito, muito. Então vamos lá. Como a gente sabe isso? Né? Se a minha escoliose vai aumentar ou não vai aumentar? A gente não sabe. A gente tem alguns indicadores, tá? Que são mais graves ou não. Então vamos lá do primeiro indicador. O primeiro indicador seria o tamanho da curvatura. Se a minha curvatura é muito grande,
e eu tenho uma idade muito jovem, isso tende a piorar. Eu gosto bastante de usar o exemplo do futebol, né? Então, quem é a curva? A curva da escoliose, ela é o grau da escoliose, ela é um time de futebol. Se aquele meu time ele é realmente agressivo ou se aquele time ele é um time mais brando, mais fácil de eu jogar. Estou jogando contra o 15 de Piracicaba, o Mogi Mirim, eu estou jogando contra o Chelsea, o Real Madrid, o Liverpool, o Barcelona. É muito diferente. Agora, se eu estiver jogando com ambos os times, fraco ou forte, porém eu estiver no primeiro minuto de jogo aos 90 minutos, isso é bem diferente. Concorda? Então, se eu estiver aos 90 minutos ou aos 88 minutos, né, 42, 43 do segundo tempo contra o Real Madrid, mas o jogo está acabando, a chance de eu tomar gol desse time é menor. Mesmo um time sendo agressivo. Ou seja, está acabando o crescimento. Então a gente vê pelo sinal do Risser, que é o quadril, se eu chegar mais ao final do crescimento, e mesmo assim tiver uma curva grande, a gente vai ter que estudar esse caso, ver se vale a pena fazer uma cirurgia ou não. Então, se eu sou muito novo, 6, 7, 8 anos e 40, 50 graus, é uma curvatura muito agressiva para alguém que está ainda no primeiro minuto de jogo. Tá? Então essa separação. Então a história natural da doença, da escoliose, ela é muito grave. Tá? Quanto mais jovem e maior a curvatura. Esse é um primeiro indicativo. E aí vão existir outros indicativos. Então, por exemplo, quanto mais retificado essa pessoa que é a cifose e a lordose diminuída, quanto maior rotação essa pessoa tem, quanto mais rápido ela tiver um estirão, ela crescer muito rápido, o estirão do crescimento for realmente muito agressivo, isso é um outro indicativo. Então a gente tem alguns indicativos, tá? Uma vez que estamos falando de uma doença que ela é progressiva, que ela tende a piorar, a história natural da doença dela é ruim, eu preciso tratar da melhor maneira possível essa pessoa, esse paciente. E aí, o que a fisioterapia faz? A fisioterapia faz o seguinte, ela usa métodos que não têm comprovação científica. Os médicos indicam colete, indicam natação, que não tem nenhuma, alguns coletes, né, então não todos, mas coletes, por exemplo, o colete de Milwaukee, que não tem comprovação científica. Então vamos falar um pouquinho, continuando falando dos exercícios. E aí vem a fisioterapia e ela faz o seguinte, ela usa métodos que não têm comprovação científica. Ah, mas o que é esse tal de comprovação científica, Rodrigo? Comprovação científica é você imaginar que a sua vizinha começou a fazer shampoo pro seu cabelo. Você tem um cabelo bonito, tal. E ela fala pra você assim, mas Rodrigo, Rodrigo não, vou falar um exemplo de uma mulher que usa shampoo, né? Minha vizinha vira e fala, você quer esse shampoo pra você? E aí você fala assim, olha, como é que você aprendeu, como é que você fez ele? Ah, eu fiz um curso, aprendi num curso aqui e tá todo mundo usando esse shampoo, minha mãe, a minha tia, algumas amigas minhas e tal. Mas tá dando super certo, ou seja, 4, 5, 6 pessoas estão usando o shampoo e tá dando certo. Porém, é uma amostra, você concorda, para o universo de mulheres que usam shampoo para cabelo, que é o mundo todo, 6 pessoas se beneficiaram daquela técnica, você concorda daquele shampoo no caso, você concorda que é muito pequena a amostra para falar que isso é bom para o universo das mulheres que tem cabelo? Por quê? Tem mulheres com cabelo liso, outra crespo, outra ondulado, outra oleoso, outro seco, uma que usa química, faz luzes, outra não faz, outra tem, progressiva. A gente tem variabilidades de pessoas ali dentro, de cabelos, no caso do meu exemplo. Pode ser que no caso dessa vizinha, o cabelo dela tem uma reação química e o cabelo dela caia, mude de cor, porque ela usava luzes, sei lá, tô dando um exemplo muito louco aqui. Pense comigo, se aquilo não foi testado naquela população, a chance de dar errado,
Existe. Ela é muito maior. Vocês concordam? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar aquilo na população que a gente quer. No caso, escoliose idiopática do adolescente, escoliose idiopática do adulto. A gente precisa entender qual é a amostra de pessoas que a gente precisa testar e validar aquilo que a gente usa. No exemplo dos cosméticos, eles não conseguem estar na prateleira do supermercado se isso não passar por uma batelada de testes. Isso é impossível, tá? Qualquer coisa que está, grandes produtos, grandes marcas, eles são passados por um crivo de testes para que aquilo possa estar na sua prateleira para você poder comprar. Isso acontece com os medicamentos também, para saber se aquilo tem chances reais de dar certo ou não. No medicamento eles fazem teste chamado duplo cego, que quem está tomando e quem entregou o medicamento não sabe daqueles efeitos e tenta comparar aquilo. Tá? Então isso acontece, isso existe. Porém, na fisioterapia a gente tem uma grande sorte. A grande sorte é de fato não matar as pessoas, tá? Porque se matasse, há 1 milhão de técnicas que a fisioterapia usa, essas técnicas estariam extintas do mercado. O que acontece? Então vou explicar para quem não é fisioterapeuta como acontece. Para quem é e está no começo também, eu também vou explicar. Acontece mais ou menos assim. Eu invento um método da minha cabeça e eu uso na minha prática clínica. Eu cobro do meu paciente daquilo. Daí depois, sabe o que eu faço? Eu vendo aquele curso para as pessoas sobre um método que eu inventei, da minha teoria e criei, e eu ganhei dinheiro do meu paciente, eu ganhei dinheiro dos meus alunos no curso, só que daí alguém resolve testar aquilo. Os cientistas vão lá, os pesquisadores vão lá e vão testar, né? Então vou dar um exemplo clássico, kinesiotape. Todo mundo foi lá, entregaram lá nas Olimpíadas a kinesiotape para todos os atletas, vai prevenir lesão, isso é ótimo. Todo mundo usou na prática clínica e usa até hoje. Depois, venderam milhões de cursos falando que a kinesiotape ajuda a prevenir lesão, diminui dor, estabiliza, melhora isso, melhora aquilo, O que aconteceu? Veio o pessoal e começa a pesquisar sobre os efeitos daquilo. Foram 74 estudos mostrando que não funciona versus 4 estudos falando que funciona. Porém, esses 4 estudos foram financiados pela empresa do esparadrapo, o Kenzo. O que aconteceu? Até aí, uma galera já ganhou dinheiro, o paciente foi enganado, quem fez o curso também. Mas não estou falando que as pessoas são maldosas, que elas fazem isso. Muitas vezes elas acreditam, elas querem o bem do paciente. Porém, aquilo não fez nenhum milagre. Na fisioterapia acontece a mesma coisa. A gente vai ensinando, vai aprendendo, vai fazendo, e aquilo, quando a gente vê, alguém testa e comprova que aquilo não funciona. E aí, quando a gente se dá por conta, a gente está usando coisas que na prática clínica não funcionam. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana aqui, tá? Essa semana eu não estou na minha sala, então não tenho para mostrar. Eu aprendi no curso dos Estados Unidos um equipamento chamado inclinômetro para avaliar as curvaturas fisiológicas, cifose e lordose. Aprendi, comecei a usar, mostrei nos cursos que eu dou. O que a gente fez? A nossa equipe aqui da clínica, dos nossos pesquisadores, vamos comparar os dados do inclinômetro com as radiografias para ver se isso de fato é validado e tem uma confiabilidade importante, né? Vamos ver a acurácia disso. O que aconteceu? Foi péssima. Eu quase caí da cadeira, né? A hora que eu vi os resultados, os gráficos de dispersão todos longe, eu aboli esse equipamento da minha prática clínica. Ele não reproduz, ele não me ajuda, ele não parece, os dados são muito diferentes, tá? Só que até então eu aprendi, eu usei, eu ensinei, só que isso, claro, não faz nenhum mal, é diferente da técnica, mas na minha prática clínica eu vou parar de utilizar, eu vou procurar outros métodos que são mais eficazes e fidedignos para a minha avaliação clínica.
E isso a gente está fazendo com tudo aqui, tá? Com tudo. A gente tem que parar de acreditar em teorias que a gente inventa e acredita. As pessoas, coisas muito mirabolantes, tá? Precisa ser testado. Tudo precisa ser testado. Senão, a gente está fazendo coisas da nossa cabeça fictícias. Entrando no tratamento da escoliose, eu posso enumerar para vocês quais são as técnicas que a gente utiliza, né, para escoliose no Brasil e em grandes partes do mundo. Tem de tudo, tem o RPG basicamente no Brasil, no mundo todo o RPG não se utiliza, mas no Brasil ele é muito forte, utiliza muito, todos os médicos indicam, aquela coisa toda. Para escoliose nós temos 2 estudos, um estudo que, se eu fosse avaliar o nível de evidência científica baseado no Pedro, ele seria nota 2 ou 3 de 10, de tão baixa qualidade metodológica que o estudo tem. Ele nem está indexado na PubMed, então na minha revisão sistemática ele não está aparecendo, mas então o RPG nem aparece na revisão sistemática de exercício para escoliose. A gente não pode usar algo que ainda não foi testado. Rodrigo usei por muito tempo da minha vida. Quando eu saí da faculdade, que eu aprendi era isso, eu usei. Tem seus méritos? Tem. Para cervicalgia, tem um estudo, tem acho que nota 8 ou 9 no Pedro. Ótimo, usa para isso. Para escoliose, não usa. E assim por diante, tá? Então, para várias coisas podem ter seus efeitos. Para isso, não. Pilates, a mesma coisa. Pilates tem um estudo, também não está indexado no PubMed, no PubMed tá, mas ele não aparece na minha revisão sistemática porque ele não avalia o ângulo de Cobb. Eu não falei até um tempão aqui para vocês hoje sobre a progressão da escoliose, sobre o aumento da escoliose, que isso pode agravar, pode piorar. Então, eles não avaliaram isso, eles só avaliaram dor em adultos, tá? Se eles avaliaram dor em pessoas que não estão progredindo, tudo bem. Eu até posso usar exercícios para pacientes que têm escoliose e dor e não estão progredindo. Posso, sem problema algum. Mas pessoas que estão em fase de progressão, o Pilates ainda não foi testado. Ok? E aí por aí vai. CLEP, Sorrier. Na minha prática clínica vem kinésio, vem ventosa, vem manipulação, quiropraxia, osteopatia. Nada disso tem comprovação científica, tá? O que a gente tem comprovação científica são 7. Gyrotonic não tem comprovação científica alguma, tá? Alguma. Então, tudo isso, se vocês são os pais, se vocês são fisioterapeutas, nós estamos aqui para informar que existem coisas melhores para a escoliose. Existem coisas que a chance de você fazer o seu paciente piorar e perder esse paciente é imensa usando coisas que não são comprovadas. Então, se existem coisas melhores, procurem o que há de melhor para os seus filhos, para os seus pacientes, para você, se você for a própria paciente. De fato, é isso que a gente está aqui falando. A gente precisa melhorar a nossa prática clínica. Eu sou um apaixonado pela fisioterapia, eu quero que a fisioterapia seja a profissão, tá? E a gente tem lutado com isso, a nossa vida. Eu na graduação, na pós, nos cursos, na minha prática diária, todos os dias eu levanto e torço para que a nossa profissão e faço coisas para que a nossa profissão seja melhor, seja mais bem reconhecida. Para isso eu precisei mudar. Eu precisei largar aquilo que eu fazia, que eu acreditava que é muito difícil a gente mudar o que a gente faz e olhar para outros horizontes. E os resultados começaram a aparecer. Hoje a gente tem 7 técnicas com comprovação científica pela PubMed e por uma organização chamada SOSORT. Se você está no Instagram, coloca @SOSORTGroup, tá? Eles têm guidelines, eles têm diretrizes, eles vão nos ajudar. Existem 7 escolas que existem estudos. Dessas 7 escolas, somente 3 têm evidência nível 1 no tratamento da escoliose. São elas o Schott, na Alemanha, que tem mais estudos, e a BSPTS na Espanha, que eles publicam com o mesmo nome, eles são muito parecidos. Tá? Eles têm diretrizes muito semelhantes, eles vêm da mesma, só que tem 2 formações diferentes. Tá? A escola de Barcelona é do Rigo
e a escola alemã é do Weiss, tá? Que é um alemão. E aí por aí a gente faz isso. Na Itália é a escola chamada SIAS, que é Scientific Exercise Approach to Scoliosis. Ela também tem evidência nível 1 do tratamento da escoliose. Então eu fiz essas 3 formações que tinham nível 1 de evidência, e aí a gente tem mais 4 escolas que não têm nível 1 de evidência. Sozort Group, não clube, group, de grupo, tá? Em inglês. E aí a gente tem mais 4 escolas que não têm evidência nível 1, mas tem comprovação, né? A escola de Lyon, na França. Ela não é só uma técnica de exercício, ela é dependente do colete, tá? De colete chamado Arch Brace. Então, são exercícios dentro do colete, então ela é uma técnica difícil de ter uma comprovação isolada, eu nem considero muito ela, tá? Mas essa é só uma opinião minha, Rodrigo. Quem é o Rodrigo para achar alguma coisa, mas é o que eu acho. E aí a gente tem duas escolas na Polônia, chamado Dobomed e FITS. Então são 7 escolas, eu vou falar delas de novo. SIAS na Itália, Schroth na Alemanha, BSPTS na Espanha, SideShift, Dobomed, Lyon e FITS. São 7 escolas com comprovação científica, então eu aconselho vocês procurarem essas evidências para você quanto paciente. Disponibilizo um artigo que fala sobre essas 7 escolas, é uma revisão de literatura da Hagi. Eu tive o grande prazer de estar eu e a Ariane em imersão com ela em Nova York o ano passado. A gente fez o curso, ela é a autora principal desse estudo, dessa revisão. A gente teve 9 dias de aula imerso, o melhor curso que eu fiz de escoliose. Ela faz exercícios o tempo todo, a gente fez exercícios com pacientes o tempo todo, então foi muito, muito rico. Acabamos a nossa hora, eu vou responder a perguntas, tá? Vamos lá. Fiz o colete da minha filha na ACD em São Paulo. Tem outros lugares? Sim, hoje eu tenho o prazer de ter aqui no meu instituto, eu entrego o colete para vocês, a gente tem uma parceria com o Shopping Ortopédico de Belo Horizonte. É o único lugar no Brasil que tem a mesma tecnologia que tem no mundo todo, tá? É a tecnologia do CAD/CAM, é a tecnologia do software, o conhecimento para fazer isso. Os nossos resultados estão sendo mirabolantes. Então, na ACD, eu sei que eles têm uma máquina que faz, mas eles não seguem a classificação do Schroth, BSPTS, Rigo, do Rigo Chanot. Eles não usam, o colete não tem. Eu não sei qual foi o colete que foi feito lá na ACD, mas o que eu sempre falo é que a ACD ela é uma referência em tratamentos, por exemplo, de pacientes neurológicos, mas não para escoliose idiopática do adolescente. Tá? Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque de fato, eles não fazem. Vocês não vão encontrar no Brasil nenhum outro colete que segue 100% dos padrões Rigo Chanot, né? A gente usa a metodologia do Wood Rigo Chanot, chamada WRC, que foi o Charles Costa, um grande amigo, que ele que trouxe de lá para cá para fazer, ele que trouxe esses ensinamentos da forma na qual são realizados esses coletes no mundo, nos Estados Unidos, e hoje a gente faz todo esse protocolo aqui. Ele é feito por scanner, toda uma série de testes e classificações, medidas, depois vai para uma máquina, essa máquina esculpe o molde, daí o colete é feito naquilo, depois a gente fica 3, 4 horas com o colete ajustando, eu tô com a minha mão queimada de ontem, de ficar ajustando o colete, a gente faz todo o processo aqui, tá? Eu e minha equipe. Então assim, você não vai encontrar em nenhum lugar no Brasil um colete igual esse que a gente faz, isso eu posso falar com todas as letras. Você conhece o reconstrução postural da Stramburg na França? Tem evidência? Olha, quase nada que tem na França tem evidência científica. Tá? A França é muito ruim de evidência científica. Tem 1 milhão de métodos e nada de evidência. Tanto que os caras da França só ficam ricos no Brasil. Lá mesmo ninguém usa. Tá? Lá mesmo é bem ruim. O que tem na França chama Escola de Lyon, que é dependente do colete. E alguém me perguntou, Rodrigo, recebeu um e-mail sobre o curso online. Então o que é? Aconteceu o seguinte, a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Principalmente eu,
filho pequeno, faculdade, exatamente tudo isso. Então é impossível estar em todos os lugares. Então a gente fez uma forma na qual o curso ele foi gravado no curso presencial. Então quando você estiver assistindo esse curso online, você vai se sentir dentro da sala de aula. Quando alguém levantou a mão e perguntou, tem uma legenda da pergunta dela e eu respondendo. É exatamente como você estivesse dentro da sala de aula. E aí, poxa, mas tem uma coisa prática e não vai ver, tudo gravado. Muito pelo contrário. A gente gravou aqui com todos os nossos equipamentos que a gente não consegue levar isso nos outros lugares. Eu não consigo levar uma plataforma de força, eu não consigo levar vários equipamentos, câmera, TV, tudo. Não, mas aqui no meu instituto a gente conseguiu gravar isso aqui. E aí a gente tem 3 aulas ao vivo, que são plantões de dúvida, aula de avaliação com a paciente em loco, então eu fico avaliando a paciente, você vai rever exatamente como eu avalio o paciente, depois ela volta na semana seguinte e a gente faz uma outra aula ao vivo eu tratando essa paciente. E vocês interagindo, naquela aula animal, assim. Vocês perguntam, eu respondo como se fosse dentro da sala de aula. Tá? A Natane Souza perguntou, recebe certificado? Exatamente o mesmo certificado. Tá? São 18 módulos. Tá? Não é um curso de final de semaninha, tal. É uma imersão. Quais são as vantagens? Você consegue fazer em qualquer lugar. Você não precisa ficar, porque o meu curso é de quinta, sexta, sábado, domingo, inteiros. Você não vai precisar deixar de trabalhar, você não vai precisar de se deslocar, gastar com hospedagem, avião, etc. Porque às vezes você não mora na região do curso. E você consegue fazer ele picado, com calma. A gente vai liberando as aulas devagar para dar tempo de você ir fazendo, para você chegar nas aulas ao vivo junto, né, com o mesmo conhecimento. Então, na verdade, foi uma estratégia porque a gente quer levar esse conhecimento para muitas pessoas. Então, se inscreveu ontem uma pessoa de Portugal. Então, eu nunca fui para Portugal, nunca ensinaria, né? Não tive o convite de ir até lá, mas essa pessoa vai conseguir aplicar com muita qualidade nos pacientes dela em Portugal ou esses métodos científicos, tá? Ele é bom para acadêmico, ele é excepcional, porque eu vou falar para vocês, não é porque eu dou, não, é porque esse curso não serve só para escoliose. Ele é basicamente um curso de controle e reprogramação do sistema nervoso central, de controle motor. Eu fiz um curso esse final de semana aqui na minha clínica, do PML, que é do Josemir Dutra, sigam aí, um craque de programa de minimizador de lesões no esporte, e ele fala as mesmas coisas que eu falo no meu curso o tempo todo, foi animal. A gente fala o tempo todo de trabalho core, comando de voz, olha como você faz, é muito diferente, como que ele vai assimilar isso, precisa fazer em grama. Exatamente. Nos problemas de postura, nos problemas de dores, eu dou uma aula sobre dor, dor crônica. Então, assim, é uma formação, é uma forma de começar a pensar muito fora dessa caixinha que a gente sai da graduação, tá? É o mesmo valor? Exatamente o mesmo valor do presencial, tá? Não tem desconto, não é barato, é caro, porque tem muito trabalho, sim? O trabalho, ele realmente ele é feito com todo carinho. Então, na verdade, assim, os descontos que tem é o desconto que a gente dá em todos os lugares, mas é exatamente o mesmo valor. Só que a pessoa vai gastar menos porque ela não vai ter, ela não vai estar presente, ela não vai deixar de trabalhar. A abordagem esse curso, ele é a abordagem das diretrizes da SOSORT Group. Então, todas as formas que a SOSORT nos orienta a trabalhar com escoliose são ensinadas nesse curso e colocados em prática, tá? É um curso, eu sou muito apaixonado pelaquilo que eu faço, então para mim é isso aí. Então quem tiver interesse também manda um inbox aqui pra gente. As vagas são super limitadas, a gente abriu porque a gente quer fazer uma coisa enxuta para conhecer todo mundo, para a gente trocar informação com todo mundo. Então o curso, ele é praticamente um grupo de presencial. A gente não abre 1 milhão de vagas, porque senão a gente perde a qualidade e aí não rola, né? E a gente quer que o paciente melhore. É isso que a gente quer. A gente não quer jogar o negócio pelo ar. Tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.